Oi, gente, bom dia. Tudo por aí? Estamos na página 110 do livro físico, no último parágrafo. Veja se todo mundo se acha aí e se vocês sabem qual que é também a página do livro do PDF. Aí, se souberem, se coloque aqui no chat, por favor. Podemos? Sim? Beleza. Vamos lá. Peraí, deixa eu arrumar água primeiro, que já me preparo, né? Outro autor, Yves Delage, apoia sua teoria nas mesmas características do sonho, que se evidenciam na seleção do material onírico, e é instrutivo observar como uma ligeira mudança na concepção das mesmas coisas acarreta um resultado final de alcance muito diferente. Hoje, gente, agora eu lembrei que ontem estava andando com as crianças e minha cachorra, né? E aí a Isis começou a contar lá de um pesadelo que ela teve com uma mulher que fica ali na rua. Ela, mãe, tive um pesadelo com ela, e agora que ela viu, né? Aí agora eu lembrei. Aí eu estava falando que o Freud, que ele sabe mais ou menos, né, quem é Freud, que o Freud começou a psicanálise estudando a interpretação de sonhos e que eu estava lendo. Aí eles ficaram assim, aí o Otto. Ah, e o que ele descobriu? Da onde que vem o sonho? Eu falei, a gente tem algo dentro da nossa cabeça que se chama inconsciente. Ele, claro que não, né, mãe? Dentro da nossa cabeça tem cérebro. Tá, mas aí, lá dentro do cérebro, ele tem mais cérebro. Eu falei, não, então, tem o inconsciente. Ele, não, mãe, dentro da cabeça tem cérebro e mais cérebro. Ele, a gente sonha porque a gente pensa. Eu falei, então, e o pensamento tá em algum lugar. Ele, no cérebro, né? Eu falei, tá bom, o de exatas, fica fica por isso daí mesmo. Ela já começa, ai, o que que é o inconsciente? Aonde fica o inconsciente? Essa daí leva jeito pra coisa. Aí ele é assim, sabe? É um negócio, é cérebro e ponto. Cada um já vai mostrando bem a que veio, né? Vamos lá. Após a morte de uma pessoa que lhe era querida, Delage percebeu que não sonhamos com aquilo que nos ocupou amplamente durante o dia. Isso acontece apenas quando começa a recuar diante de outros interesses diurnos. Suas investigações junto a outras pessoas confirmaram a universalidade desse fato. Delage faz uma bela observação, caso sua verdade universal se confirme, sobre os sonhos de casais jovens. Se eles estavam muito apaixonados, quase nunca sonharam um com o outro antes do casamento ou durante a lua de mel. E se tiveram sonhos de amor, foi para serem infiéis com outra pessoa indiferente ou odiosa. Com o que, então, sonhamos? Segundo Delage, o material que ocorre nos sonhos consiste em fragmentos e resíduos de impressão dos últimos dias e de tempos remotos. Tudo que se apresenta em nossos sonhos, aquilo que tendemos a identificar inicialmente como criação da vida onírica, revela-se a um exame mais minucioso como reprodução não reconhecida, como lembrança inconsciente. Esse material de representações, porém, mostra uma característica comum. Ele provém de impressões que, muito provavelmente, tiveram um impacto maior sobre os nossos sentidos do que sobre o nosso espírito, ou das coisas que a nossa atenção foi desviada logo após sua ocorrência. Quanto menos consciente e, ao mesmo tempo, mais poderosa for a impressão, maior é a sua chance de desempenhar um papel no próximo sonho. São, essencialmente, as mesmas duas categorias de impressões, as triviais e as irresolvidas, destacadas por Robert. Mas Delage dá outro sentido à coisa ao afirmar que essas impressões se tornam aptas para o sonho, não por serem indiferentes,
mas por serem irresolvidas. As impressões triviais também não foram, de certa forma, resolvidas inteiramente. Também elas são, conforme sua natureza de impressões novas, molas tensionadas, que se distenderão durante o sono. Uma impressão forte que foi casualmente retida em sua elaboração ou deliberadamente resfriada terá mais direito a um papel no sonho do que uma impressão fraca e quase despercebida. A energia psíquica acumulada durante o dia por meio de inibição e supressão torna-se a força motriz no sonho durante a noite. No sonho manifesta-se o material psíquico suprimido. Aqui tem uma nota. Acrescentada em 1909. O romancista Anatole France se expressa de forma bem semelhante. O que vemos durante a noite são os restos miseráveis daquilo que negligenciamos na véspera. O sonho é, com frequência, a desforra das coisas que desprezamos ou a repreensão dos seres abandonados. Infelizmente, Delage abandona sua linha de pensamento nesse ponto. Ele só pode atribuir a uma atividade psíquica autônoma um papel ínfimo no sonho, e por isso alinha sua teoria do sonho à teoria dominante do sono parcial do cérebro. Em suma, o sonho é o produto do pensamento errante, sem objetivo e sem direção, fixando-se sucessivamente nas lembranças que preservaram intensidade suficiente para obstruir seu caminho e impedir sua passagem, estabelecendo entre elas um elo ora fraco e indeciso, ora mais forte e mais estreito, conforme a atividade atual do cérebro seja abolida pelo sono em maior ou menor grau. 3. Podemos reunir num terceiro grupo as teorias do sonho que atribuem à psique sonhadora a tendência e a capacidade de desempenho psíquicos especiais, que, no estado de vigília, ela é total ou parcialmente incapaz de exercer. O exercício dessas faculdades costuma resultar numa função útil para o sonho. As avaliações que o sonho recebeu de autores psicológicos mais antigos costumam se inserir nesse grupo. Limito-me, porém, a citar em seu lugar uma declaração de Burdak. Segundo ele, o sonho é uma atividade natural da psique que não é restringida pelo poder da individualidade, não é perturbada pela autoconsciência e não é direcionada pela autodeterminação, mas é, isso sim, a vitalidade livremente atuante dos pontos centrais e sensíveis. Evidentemente, Burdak e outros concebem esse abandonar-se ao emprego livre de suas próprias forças como um estado que a psique se revigora e renova as forças para o trabalho diurno, ou seja, como um tipo de férias. Por isso, Burdak cita e aceita também as palavras encantadoras com as quais o poeta Novalis louva a atividade do sonho. O sonho é um baluarte contra a regularidade e a monotonia da vida, um repouso livre da imaginação presa, onde ela confunde todas as imagens da vida e irrompe a seriedade constante da pessoa adulta com uma alegre brincadeira infantil. Ai, que bonito isso, né? Gostei. Sem os sonhos, certamente envelheceríamos mais cedo, e assim podemos ver o sonho, se não como dádiva direta do céu, com certeza como uma tarefa deliciosa, como companhia amigável na peregrinação para o túmulo. Purkinje descreve de maneira ainda mais enérgica a atividade revigorante e curadora dos sonhos. Sobretudo, os sonhos produtivos intermediariam essas funções. São brincadeiras leves da imaginação, sem vínculos com os eventos do dia. A psique não pretende dar continuação às tensões da vida desperta, antes procura dissolvê-las, recuperar-se delas. Ela gera, em primeira linha, estados contrários ao da vigília,
Cura tristeza com alegria, preocupações com esperança e imagens descontraídas. Ódio com amor e amabilidade, medo com coragem e confiança. Acalma a dúvida com a convicção e fé sólida, a expectativa vã com realização. O sono cura muitas feridas do ânimo, que o dia manteria constantemente abertas, cobrindo-as e protegendo-as de novas excitações. Aqui, todas as pessoas que fogem daquilo que estão sentindo com o sono vão se reconhecer, né? Tipo, tem um problema, peraí que eu vou dormir. Eu tenho uma paciente que ela fala, todas as vezes que eu tenho um problema, eu durmo. Aí, quando eu acordo, eu vejo se aquilo continua sendo um problema ou se a coisa passa. Então, tá um problema, dorme. Dorme que passa, né? E ainda tem essa frase que muita gente já ouviu, dorme que passa. Lá em casa eu falo para as crianças, quando eles querem alguma coisa, a gente sai, tipo, para escolher. A última coisa, por exemplo, foi a armação do óculos da Iris, que é uma coisa importante que ela tem que escolher, porque ela passa geralmente 6 meses a um ano com a mesma armação, né? Ela tá trocando sempre, porque o grau dela muda, e aí a gente acaba mudando a armação também. Aí ela vai no shopping, experimenta todos, olha, eu quero esse. Então, vamos para casa, você dorme. Amanhã, quando você acordar, se você ainda quiser esse, aí a gente vem e compra. Porque às vezes precisa desse tempo mesmo de maturação, de escolha. E para muita coisa na vida, a gente dormir ajuda mesmo, né? Não resolve, não é isso, mas ajuda bastante. Todos nós sentimos que o sono é um alívio para a vida psíquica. É a hora que tu não sente nada, ou pelo menos você não toma consciência do que está sentindo. E a intuição obscura da consciência popular se recusa a privar-se do preconceito de é uma das vias por meio das quais o sono dispensa seus benefícios. A tentativa mais original e mais extensa de explicar o sonho como uma atividade especial da psique, que só consegue se desenvolver livremente no seu estado de sono, foi feita por Scherner em 1861. Seu livro, escrito num estilo carregado e afetado, mantido por um entusiasmo quase embriagado pelo seu objeto e que deve repugnar quando não consegue arrebatar o leitor, torna tão difícil uma análise que logo preferimos recorrer à exposição mais clara e sucinta que o filósofo Volquet oferece das teorias de Scherner. Dessas aglomerações místicas, dessas nuvens de pompa e esplendor, partem como que relâmpagos presságios de sentido, mas os caminhos do filósofo não se iluminam. Essa é a avaliação que um seguidor faz da exposição de Scherner. Scherner não é um daqueles autores que permitem que a psique estenda suas faculdades à vida onírica sem restrições. Ele mesmo explica como, no sonho, a centralidade, a energia espontânea do eu é enervada, como, em decorrência dessa descentralização, o conhecimento, a sensação, a vontade e a imaginação são alterados, e como os vestígios dessas forças psíquicas deixam de possuir um verdadeiro caráter de espírito, restando-lhe apenas a natureza de um mecanismo. Em troca, a atividade da psique, que devemos chamar de fantasia ou imaginação, agora libertada de todo o domínio da razão e, portanto, despida de controle rigoroso, ascende ao domínio limitado. Leva consigo os últimos elementos da memória da vigília, mas constrói com eles edifícios completamente diferentes das criações da vigília. No sonho, não é apenas reprodutiva, é também produtiva. Suas peculiaridades conferem à vida onírica suas características especiais. Demonstra uma preferência pelo desmedido, exagerado, monstruoso. Ao mesmo tempo, porém, sua libertação das categorias inibidoras do pensamento lhe concede uma maleabilidade, uma agilidade e uma alterabilidade maiores. É muito sensível aos delicados estímulos do ânimo, aos alvoroços afetivos, compõe imediatamente a vida anterior em representação plástica externa. Falta a fantasia onírica, a linguagem conceitual.
Ela precisa representar de forma plástica o que pretende dizer. E dado que nisso o conceito não exerce efeito enfraquecedor, ela o retrata com a riqueza, força e grandeza da forma plástica. Por causa disso, sua linguagem, por mais nítida que seja, se torna confusa, pesada, desajeitada. A clareza da linguagem é obstruída principalmente por sua aversão a expressar um objeto por meio de sua imagem real, preferindo escolher uma imagem diferente, contanto que essa seja capaz de expressar aquele aspecto do objeto cuja representação lhe importa. Essa é a atividade simbolizadora da imaginação. Muito importante é, além disso, que a representação pela fantasia onírica não esgota os objetos, antes apenas os esboça com a maior liberdade. Por isso, suas pinturas parecem geralmente inspiradas. A imaginação onírica, porém, não se contenta com a mera apresentação do objeto. Uma necessidade interna a obriga a emaranhar o eu onírico com o objeto, e assim produzir uma ação. O sonho provocado por um estímulo visual, por exemplo, retrata moedas de ouro jogadas na rua. O sonhador as recolhe, se alegra e as leva consigo. O material que a imaginação onírica usa para exercer sua atividade artística consiste, segundo Scherner, nos estímulos orgânicos do corpo, predominantemente obscuros durante o dia. De modo que, no que diz respeito às supostas fontes e aos instigadores do sonho, a teoria exageradamente fantástica de Scherner e a teoria talvez excessivamente sóbria de Wundt e de outros fisiologistas, que, de resto, se comportam como antípodas uma da outra, aqui coincidem perfeitamente. Enquanto, porém, a reação psíquica aos estímulos somáticos internos se esgota, segundo a teoria fisiologista, com a evocação de representações convincentes, que então recorrem a outras representações por via da associação, encerrando, aparentemente, com esse estágio, o curso dos processos psíquicos do sono. Scherner acredita que os estímulos somáticos fornecem à psique apenas o material da qual esta se serve para alcançar seus propósitos fantásticos. Segundo Scherner, a formação do sonho só começa onde ela se esgota aos olhos dos outros. Mas não podemos julgar conveniente o que a imaginação onírica faz com os estímulos somáticos. Ela brinca com eles, representa a fonte orgânica dos estímulos de determinado sonho em algum simbolismo plástico. Scherner chega até a acreditar, Volquet e outros não seguem nesse ponto, que a imaginação onírica possui uma representação favorita para o organismo como um todo. Esta seria sua casa. Felizmente, porém, a imaginação onírica não se limita a esse material para suas representações. Pode, ao contrário, usar séries inteiras de casas para designar um único órgão. Por exemplo, longas ruas residenciais para o estímulo intestinal. Outras vezes, partes individuais da casa representam mesmo partes individuais do corpo. No sonho, causado por uma dor de cabeça, por exemplo, o teto de um quarto, que o sonhador vê coberto de aranhas repugnantes parecidas com sapos, representa a cabeça. Além do simbolismo da casa, são utilizados outros objetos quaisquer para representar a parte do corpo que emite o estímulo onírico. Um forno flamejante com seu bramido simboliza o pulmão que respira. Caixas e cestas vazias representam o coração. Objetos redondos, na forma de sacos ou simplesmente ocos, a bexiga. O sonho masculino de estímulos sexuais leva o sonhador a encontrar na rua a parte superior de um clarinete. Ao lado desta, a mesma parte de um cachimbo e uma pele de animal. Clarinete e cachimbo representam uma forma semelhante ao membro masculino. A pele animal, o pelo pubiano.
Aqui já parece mais aquele sonhou com cobra é falsidade, sonhou com rato é traição, né? Um lugar mais assim que nenhum paciente, ou pelo menos quase nenhum paciente vai chegar dizendo que sonhou com cachimbo e aí significava que era porque ele estava com desejos sexuais, não, ele já vai sonhar logo no ato, né? Já fazendo a coisa, já evoluímos nesse tanto aí, né? Não precisa mais sonhar com cachimbo. No sonho sexual feminino, o intervalo entre as coxas fechadas pode ser simbolizado por um pátio estreito cercado de casas. A vagina por uma trilha muito estreita e muito macia e escorregadia, que atravessa o pátio e que a sonhadora precisa percorrer para, por exemplo, entregar uma carta ao seu senhor. É muito importante que no fim desse tipo de sonho, provocado por um estímulo somático, a imaginação onírica se desmascara, por assim dizer, mostrando claramente o órgão excitador ou sua função. Assim, o sonho do estímulo dentário costuma terminar quando o sonhador retira no sonho um dente da boca. Oi, Dali. Morte. É tipo isso. Quer deixar a gente com medo é acordar e se dar conta de que sonhou com dente, né? Eu odeio. Eu acredito? Não. Mas eu odeio sonhar com dente. Não quero. Deus me livre. É aquilo, a gente não acredita, mas fica assim, será? É melhor tomar cuidado. Ô, Bru, teve um tempo atrás que saiu no Instagram todo mundo compartilhando um dia que era que não podia lavar o cabelo naquele dia, porque senão ia estragar a sua vida financeira, né? E aí um monte de gente compartilhando e falando que não podia lavar o cabelo, que não podia lavar o cabelo. Daí teve uma pessoa, eu não me lembro quem, mas eu amei a frase, porque ela escreveu lá que ela não ia lavar o cabelo, e aí ela escreveu embaixo, mais obsessiva do que supersticiosa. Então não vou lavar o cabelo. Tipo, é por esse lugar aí, entendeu? Fico, entendeu? Lavei o cabelo? Não lavei. Mas, né, não é bem uma superstição. Olha, eu nem vi esse negócio de lavar o cabelo. Como eu lavo o cabelo todo dia, agora tá explicado. Por que eu não tô rica ainda? Oh, meu Deus. Mas é tipo aquele negócio de signo também, né? Eu não acredito em signo. Eu acho engraçado e tal, mas assim, não acredito. Mas, entretanto, né, todavia, algumas coisas a gente acaba levando em consideração e tipo, vai que, né? É aquilo, não acredito, mas se for verdade, melhor prevenir. Então a gente dá uma jogada aqui, né? Faz o meio termo. Vamos lá, não que seja uma verdade, mas se for, estou protegida. Entretanto, a imaginação onírica pode voltar sua atenção não apenas para a forma do órgão excitador, mas, igualmente, transformar a substância nele contida em objeto da simbolização. No sonho provocado pelo estímulo intestinal, por exemplo, podemos caminhar por ruas cheias de fezes. Meu Deus, ainda bem que eu não sonhei com isso. O sonho provocado pelo estímulo urinário nos conduz a água espumegante. É possível também que o estímulo como tal, a natureza de sua excitação e o objeto cobiçado sejam representados simbolicamente, ou que o eu onírico estabeleça um vínculo concreto com as simbolizações de seu próprio estado. Quando, por exemplo, no caso de estímulos dolorosos, nós nos envolvemos numa luta desesperada com cães raivosos, ou touros furiosos, ou, quando, num sonho sexual, a sonhadora se vê perseguida por um homem nu. Se abstrairmos toda a possível riqueza da execução, permanece uma atividade simbolizadora da imaginação como força central em todos os sonhos. Volquete tentou, em seu livro belo e caloroso, mas pouco inteligível para os que não foram preparados desde cedo para a compreensão intuitiva de esquemas conceituais filosóficos, sondar mais a fundo o caráter dessa imaginação e atribuir a essa atividade psíquica um lugar num sistema de pensamentos filosóficos.
A atividade da imaginação simbolizadora de Scherner não se liga a nenhuma função útil. A psique brinca com os estímulos que lhe são oferecidos no sonho. Poderíamos chegar a supor que suas brincadeiras são mal comportadas, mas alguém poderia também nos perguntar se a nossa ocupação intensiva com a teoria do sonho de Scherner é capaz de nos levar a qualquer resultado útil, sendo que muito evidente sua arbitrariedade e autonomia ante as regras de toda pesquisa. Caberia, então, defender a teoria de Scherner de uma rejeição anterior a qualquer exame, que seria algo arrogante. Essa teoria se fundamenta na impressão de que os sonhos deixaram no indivíduo que lhes deu muita atenção e que parece ser pessoalmente predisposto a investigar as coisas psíquicas sombrias. Trata, além disso, de um objeto que, ao longo dos milênios, se apresentou às pessoas como enigmático, mas, ao mesmo tempo, rico em conteúdo, e cujo esclarecimento, ciência rigorosa, como ela mesma admite, pouco contribuiu para além da tentativa de, em plena oposição ao sentimento popular, negar ao objeto qualquer conteúdo e significância. Por fim, devemos admitir com franqueza que, aparentemente, não conseguiremos escapar facilmente do fantástico nas nossas tentativas de esclarecer o sonho. Existe também o fantástico dos gânglios nervosos. O trecho citado na página 106, de um pesquisador sóbrio e preciso, como Binns, que descreve como a aurora do despertar nasce sobre os aglomerados de células adormecidas do córtex cerebral, não é menos fantástico e improvável do que as tentativas de interpretação de Scherner. Espero poder demonstrar que, por trás destas, se esconde algo real, mas que foi reconhecido apenas de forma difusa e não possui o caráter de generalidade que uma teoria do sonho deve reivindicar. Por ora, a teoria de Scherner, em seu contraste com a teoria médica, pode nos mostrar entre quais extremos a explicação da vida onírica oscila ainda hoje. Agora a gente vai começar relações entre sonho e doenças mentais. Quem fala da relação entre sonho e os distúrbios mentais pode estar se referindo a três coisas: relações etiológicas e clínicas, por exemplo, quando um sonho representa ou introduz um estado psicótico ou vem depois dele, mudanças que a vida onírica sofre no caso de uma doença mental, ou relações internas entre o sonho e psicose, analogias que apontem uma afinidade especial. Essas múltiplas relações entre as duas séries de fenômenos foram um dos temas preferidos de autores médicos no passado da medicina e voltaram a ser no presente, como demonstra a literatura reunida por Spita, Radstock, Maury e Tissier. Recentemente, Santé-de-Sanx voltou a sua atenção para o assunto, que tem uma nota acrescentada em 1914. Autores posteriores que tratam dessa relação são Ferrer, Idler, Lazeg, Pichon, Regis, Vespa, Gibler, Kasowski, Pachantoni e outros. Para os propósitos dessa exposição, bastará tratar desse tema significativo apenas por alto. Quanto às relações clínicas e etiológicas entre sonho e psicose, quero comunicar as seguintes observações como paradigmas. Von Baum relata, citado por Krauss, que a primeira irrupção da loucura frequentemente tinha origem num sonho assustador, e que a ideia predominante estava relacionada a esse sonho. Santi-de-Sanctis apresenta observações semelhantes de pacientes paranoicos e identifica o sonho, em algum deles, como verdadeira causa determinante da loucura. A psicose pode surgir de uma vez só, como um sonho eficaz e portador do esclarecimento delirante, ou se desenvolver aos poucos, mediante outros sonhos que ainda precisam lutar contra a dúvida.
Num dos casos de Dessantes, o sonho perturbador era seguido de leves crises histéricas, e depois de um estado de angústia e melancolia. Ferré, citado por Tissier, relata um sonho que resultou numa paralisia histérica. Ali, o sonho nos é apresentado como etiologia do distúrbio mental, mas podemos explicar o mesmo estado de coisas afirmando que o distúrbio mental se expressou pela primeira vez na vida onírica, que se manifestou pela primeira vez no sonho. Em outros exemplos, a vida onírica contém sintomas patológicos ou a psicose permanece restrita à vida onírica. Thomayer chama atenção para os sonhos de angústia, que devem ser interpretados como equivalentes a crises epiléticas. Alice, segundo Heinstock, descreveu uma doença mental noturna em que os indivíduos parecem gozar de perfeita saúde durante o dia, mas durante a noite sofrem alucinações, ataques de raiva e etc., com regularidade. Encontramos observações semelhantes em Dessantes. Sonho de um alcoólatra que equivale a uma paranoia, vozes que acusam a esposa de infidelidade. E Tissier. Quem nunca, né, gente, acordou com raiva do marido? Aí o marido pergunta, ué, mas dormiu bem, agora acordou com raiva? Pois é, sonhei que estava me traindo. Não estava, mas parece que estava. A gente já fica com raiva, né? Eu sou ciumenta, já fico com raiva até se eu que sonhei. Nem importa o que estava fazendo, já fico pé da vida. Este apresenta um grande número de observações de tempos mais recentes, nos quais atos de caráter patológico, causados por pressupostos delirantes e impulsos obsessivos, têm sua origem nos sonhos. Ghislaine descreve um caso em que o sonho era substituído por estados de loucuras intermitentes. Não há dúvida de que, algum dia, os médicos se ocuparão não só da psicologia do sonho, mas também de uma psicopatologia do sonho. Evidencia-se com clareza especial em casos de reconvalescência após uma doença mental que, apesar de um funcionamento saudável durante o dia, a vida onírica ainda pode ser atribuída à psicose. Gregory, segundo Krauss, 1859, foi o primeiro a chamar atenção para isso. Macari, citado por Tissier, conta a história de um maníaco que, uma semana após a sua recuperação plena, voltou a sofrer a fuga de ideias e impulsos passionais de sua cabeça. Sabe que eu estou lendo isso? Eu estou pensando que na clínica tem aparecido de uma forma assim que constante até. Já tive alguns pacientes que relataram aquela paralisia do sono, e aí fica naquele estado de estou dormindo, mas estou acordada, e enquanto estou dormindo, estou acordada, vejo coisa, e aí eu não sei se vocês já ouviram relatos assim, mas da pessoa dizer que ela sente como se o corpo dela estivesse saindo, né, como se a alma estivesse saindo e consegue olhar o corpo. Já ouviram falar sobre isso? Aqui a gente pode pensar, né, nesse tipo de manifestação, de que durante o dia está tudo bem e à noite aparece algo assim que a gente pode interpretar diante do caso, tudo pensar ali numa condição patológica. Não estou dizendo que todas são, mas que a gente pode olhar também por esse viés. E aí eu já ouvi mesmo isso, da pessoa relatar que ela viu o corpo e ela estava fora do corpo e ela estava ali olhando tudo que estava acontecendo, como se a alma dela tivesse mesmo saído e aí podia então fazer coisas e viver experiências e depois voltar. E aí quando volta, aí consegue mexer o corpo. Não era um paciente psicótico até aquele momento ali, dentro do que estava relatando, não parecia ser um paciente psicótico, né? Mas enfim, precisa avaliar a partir também disso, né? Precisa ouvir e entender o que aquilo quer dizer. Não necessariamente isso vai te colocar num estado de psicose, mas é importante que a gente tenha esse olhar. Até agora foram realizadas pouquíssimas pesquisas sobre as mudanças que ocorrem na vida onírica dos pacientes psicóticos crônicos.
Por outro lado, o parentesco interno entre sonho e distúrbio mental, que se expressa numa concordância ampla entre suas manifestações, tem chamado a atenção desde cedo. Segundo Mauri Cabanes, olha eu, já ia falar cannabis. Aqui o ato falho. É Cabanes. Foi o primeiro a apontá-las em seus rapports do psique e do moral. Depois dele, Lelou de Montréal e principalmente o filósofo Maine de Biran. Certamente a comparação é ainda mais antiga. Hadstock, 1879, introduz o capítulo em que trata delas com uma coletânea de citações que estabelecem uma analogia entre sonho e loucura. Kant diz em algum lugar, o louco é um sonhador em vigília. Krauss afirma, a loucura é um sonho durante a vigília dos sentidos. Schopenhauer chama o sonho de loucura breve e a loucura de sonho longo. E aí traz bem aquilo que a gente já vem falando a partir das nossas leituras e encontros aqui, que para a gente saber como funciona ali a mente de um psicótico é a gente pensar em como funciona a nossa mente no sonho. Você pode voar, né? Você está num lugar, daqui a pouco você está em outro, você se comunica sem falar uma palavra, e tem todo uma percepção da gente no nosso sonho que se assemelha, então, a um estado de psicose. Hagen descreve o delírio como vida onírica, induzida não pelo sono, mas pela doença. Mas por doença. Wundt escreve em sua obra Psicologie e Psicologie, nós mesmos podemos, de fato, vivenciar no sonho quase todos os fenômenos que encontramos nos manicômios. Spita, 1882, enumera, de modo muito semelhante a Mauri, 1853, os aspectos que sugerem esse tipo de equiparação na seguinte sequência. 1. Suspensão, ou pelo menos retardação da autoconsciência, em decorrência disso, falta de conhecimento do estado como tal, ou seja, incapacidade de sentir surpresa e ausência da consciência moral. 2. Percepção alterada dos órgãos sensoriais, diminuída no sonho, geralmente muito intensificada na loucura. 3. Ligação de representações entre si, exclusivamente segundo as leis da associação e reprodução, ou seja, formação automática de sequências. Por isso, desproporcionalidade das relações entre as representações, exageros, fantasmagorias. E como resultado de tudo isso, 4. Alteração ou inversão da personalidade, e por vezes das peculiaridades do caráter, perversidades. Hadstock acrescenta ainda alguns traços, analogias no material. Na região dos sentidos visuais e auditivos e da sinestesia, encontramos o maior número de alucinações e ilusões. Os sentidos do olfato e do paladar fornecem, como ocorre no sonho, o menor número de elementos. Nos delírios, surgem no paciente em estado febril, como também no sonhador, lembranças de tempos remotos. O que o homem em estado de vigília e de saúde parece ter esquecido é lembrado pelo adormecido e pelo inferno. A analogia entre sonho e psicose adquire seu valor pleno apenas porque, assim como as semelhanças da família, se estende até os detalhes dos gestos e traços de expressão facial. Ao homem atormentado por doenças físicas e mentais, o sonho concede o que a realidade lhe negou, bem-estar e felicidade. Assim, surgem também, no doente mental, as imagens claras de felicidade, grandeza, imponência e riqueza. A suposta posse de bens e realização imaginária de desejos, cuja não realização ou destruição foi uma causa psíquica do estado de loucura, costumam representar o conteúdo principal do delírio. A mulher que perdeu um filho amado delira alegrias maternas. O homem que sofreu perdas financeiras considera-se extraordinariamente rico,
A moça traída acredita ser amada com carinho. Essa passagem de Radstock é o resumo de uma exposição sutil de Grissinger, que revela nitidamente a realização de desejos como uma característica da imaginação comum ao sonho e à psicose. Minhas próprias pesquisas me mostraram que é aqui que encontramos a chave para uma teoria psicológica do sonho e da psicose. O que caracteriza essencialmente o sonho e a loucura são as associações barrocas de pensamento e fraqueza de julgamento. Tanto aqui quanto ali, superestimamos as nossas próprias atividades mentais, que parecem insensatas ao nosso juízo sóbrio. A rápida sequência das representações do sonho correspondem à fuga de ideias da psicose. A ambos falta qualquer medida de tempo. A dissociação da personalidade no sonho, que, por exemplo, distribui o conhecimento do sonhador entre duas pessoas, das quais a desconhecida corrige o próprio eu no sonho, equivale plenamente à conhecida dissociação da personalidade na paranoia alucinatória. Também o sonhador ouve seus próprios pensamentos apresentados por vozes desconhecidas. Até mesmo as ideias delirantes constantes têm uma analogia nos sonhos patológicos que retornam de maneira estereotipada. Não raro, depois de se recuperarem de um delírio, os pacientes afirmam que todo o período de sua doença lhes parece um sonho, frequentemente não desagradável. Sim, comunicam-nos que às vezes tiveram uma noção de que, ainda durante a doença, estavam apenas aprisionados num sonho, como ocorre frequentemente no sonho durante o sono. Quantas vezes a gente às vezes não fala também, né, de uma situação ruim, de alguma coisa, nossa, queria que isso daqui fosse um sonho, que as coisas simplesmente, né, acabassem e eu acordasse e tudo voltasse, então, ao normal. Geralmente a gente fala isso quando tá passando por situações muito sofridas, muito doloridas, ou quando alguém morre. Pode falar, Pam. É que ontem eu vi um relato de um cara que ele estava em mania e ele descreve como se ele estivesse dentro de um filme que tá ali, né, com a questão do sonho. E não é a primeira pessoa que eu vejo descrever dessa forma, como se estivesse assim numa realidade em que a pessoa encena algo, né? E que as outras pessoas que estão à sua volta estão encenando de volta como se você fosse o personagem principal. E aí, fazendo essa analogia com o sonho, eu acho que tá na mesma linha, né? Desse viés imaginativo, assim, né, de ser você, mas parecer que você está vivendo fora de você. Eu acho que traz essa sensação de ainda sou eu, mas vivendo algo de fora. Sabe que quando eu trabalhei lá no seção Lar-Abrigo, que se chamava, né, no abrigo dos idosos psicóticos, tinha um senhor que era uma pessoa assim que eu conversava muito com ele, muito, e ele tinha umas ideias muito fantasiosas, mas ele dizia que ele perguntou se eu já tinha tido déjà vu. E aí eu falei que sim, ele era muito inteligente, muito. E eu falei que sim, e tal. Aí ele falou: sabia que as pessoas tentam enganar a gente? Na verdade, isso daqui que a gente está vivendo é porque a gente já viveu toda a vida e agora a gente assiste as coisas que a gente fez. E o déjà vu, ele é como se a gente tomasse consciência por um estado, assim, por um momento de que agora eu estou só olhando para a vida toda que eu já tive. Ele falou, agora a gente está nesse lugar de assistir o que foi a nossa vida, mas tudo isso já aconteceu. E aí, óbvio que, assim, não é dessa maneira que eu vejo o déjà vu, né? Inclusive, o Freud tem um texto todo dedicado a isso. Mas é interessante, porque eu acho que isso traz um ponto da loucura, assim, de ele sabe que ele está vivendo a vida, mas ao mesmo tempo ele se coloca como se ele estivesse olhando a vida de fora. Né? Eu acho que isso é de como ele se sentia em relação à própria vida, que aí acho que é o que a Pan traz, assim, quando a pessoa está em estado de mania, é como se ela estivesse num filme. Então,
é ela, mas é ela encenando tudo aquilo, é ela e ao mesmo tempo parece que tem uma divisão do eu e não eu, que ainda assim sou eu. Fica confuso, né, de dizer assim, mas eu imagino que todos vocês entendem. É uma divisão de si, como se estivesse vivendo esses dois lados. Essa parte desse senhor que falava dessa questão do déjà vu, eu achava muito interessante, assim, porque ele dizia, e olha só, a gente fez tudo que fez, assiste tudo que fez e nem pode mudar nada. Às vezes são flashes de consciência que você tem sobre aquilo que é vivido, mas você já não pode mais mudar as coisas. Eu achava interessante. Ele tinha bastante coisa com Deus, assim, né? E aí, para ele, era aquilo: a gente estava no céu vendo o que a gente fez na terra. Bem, bem doido, assim, né? A ideia. Mas uma ideia que ainda assim me parecia muito interessante. Eu viajava, assim, escutando as coisas que ele falava, porque me vinha desse lugar, assim, é muito interessante, porque ele tinha uma... Às vezes, quando a gente fala com psicótico, assim, eles repetem muitas coisas, né? E ele não, ele tinha uma linha, assim, de raciocínio que ele conseguia manter e explicar toda uma cadeia de ideias. Acho que porque era uma pessoa muito inteligente, tudo ele mantinha essa cadeia, assim, de ideias que, embora não fizesse nenhum sentido, era gostoso ouvir ele dizer, porque parecia, sabe, que tinha sentido. Bem interessante. Deixa eu ver aqui onde eu estava, peraí. É aqui agora, né? Após tudo isso, não surpreende, é isso mesmo? É? Após tudo isso, não surpreende que Radstock resuma sua opinião e a de muitos outros, afirmando que a loucura, um fenômeno patológico anormal, deve ser considerado uma intensificação do estado onírico normal, que retorna periodicamente. Krauss procurou, talvez mais intimamente do que essa analogia entre os fenômenos e permite fundamentar o parentesco entre sonho e loucura na etiologia, ou melhor, nas fontes de excitação. Segundo ele, o elemento fundamental comum aos dois é, como já vimos, a sensação organicamente determinada, a sensação do estímulo somático, a sinestesia gerada por contribuições de todos os órgãos. A concordância incontestável, que se estende até os detalhes característicos entre sonho e distúrbio mental, é um dos suportes mais fortes da teoria médica na vida onírica, segundo a qual o sonho se apresenta como um processo inútil e perturbador, e como expressão de uma atividade psíquica reduzida. No entanto, não devemos nutrir a esperança de encontrar a explicação definitiva do sonho a partir dos distúrbios da psique, pois todos sabem em que estado insatisfatório se encontra nosso conhecimento sobre o desenvolvimento destes. É provável, porém, que uma mudança na concepção do sonho venha a influenciar também nossas opiniões sobre o mecanismo interno dos distúrbios mentais. E assim, podemos dizer que trabalhamos numa explicação das psicoses quando tentamos esclarecer o mistério do sonho. Vou parar por aqui para que faça sentido na semana que vem, que aí a gente começa lendo o adendo de 1909. Então, a gente finaliza na página 124 e aí volta do próximo tópico. Hoje a gente leu bastante, né? Deu bastante páginas. E aí a gente já termina, porque só tem duas páginas. É que eu acho que não dá para terminar hoje. Ou será que dá? Acho que não dá, né? Muita coisa. Mas, a gente volta então na semana que vem, termina esse e aí começa o segundo capítulo. Tá bom? Obrigada pela companhia, pela leitura. A gente se vê na próxima quinta. Um beijo. Até mais.